Boa noite, a paz de Deus seja convosco. Bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma aula, a mais um estudo bíblico aqui no nosso canal Estudando as Escrituras. Neste vídeo, pretendo falar sobre o comecinho da história e o evento mais marcante no começo da história. Bom, se você abrir a sua Bíblia no primeiro livro, que é o livro de Gênesis, e ler os seus primeiros capítulos, você vai observar a criação de Deus, a criação de tudo o que há, do céu, do mar, da terra e também a criação de nós, seres humanos, a partir de dois primeiros humanos, o homem Adão, o primeiro de todos os homens, e a mulher Eva, a primeira de todas as mulheres, a partir dos quais surgiram todas as pessoas que já existiram na face desta terra e que ainda vão existir. Bom, o evento, sem sombra de dúvida, mais marcante é ali no capítulo de número 2, quando, estando Adão e Eva no jardim do Éden, Deus lhes ordena que não comessem da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, e nem da árvore da vida, que estavam no centro do jardim do Éden. Caso você ainda não tenha lido esses primeiros 2, 3, 4 capítulos do primeiro livro da Bíblia, as suas primeiras páginas, Deus, ao criar os primeiros homens, Adão e Eva, cria para a sua criação um lugar chamado Jardim do Éden. Este Jardim do Éden era um lugar muito grande, onde havia toda espécie de árvores frutíferas e onde eles viviam em paz, em tranquilidade, tendo à sua disposição um clima muito favorável, condições perfeitas para a vida humana, com comida à vontade, com liberdade à vontade e tudo o que há de melhor no mundo. Mas a condição que Deus lhes impôs era uma só, que eles não comessem da árvore que estava no centro daquele lugar, no centro do Jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal e também a árvore da vida. Destes frutos eles não podiam comer, mas de todos os outros eles podiam. E o Jardim do Éden era um paraíso primitivo, sem tecnologia, sem nada do que surgiu depois, sem nenhuma ferramenta, nenhum instrumento, nenhuma edificação. Mas, enfim, nenhuma dessas coisas era necessária, porque a vida deles era muito, muito boa. Afinal de contas, a Bíblia vai nos descrever que eles mantinham uma relação muito próxima e muito constante com Deus. Deus, sempre que virava o dia, visitava a sua criação, visitava Adão e Eva ali no paraíso, no jardim do Éden. E tinha uma conversa cara a cara com o homem Adão. Então, eles tinham uma relação com Deus extraordinária, muito superior a qualquer relação que surgiu depois dessa, até o presente momento. E Adão e Eva viveram ali no Jardim do Éden durante um período indeterminado, que pode ter sido de 2 anos, mas pode ter sido de 5.000 anos. É um período que nós desconhecemos, mas que eu imagino que foi um período razoavelmente bom, talvez uns 20, 30 anos. Não é possível saber. Mas enfim, vivendo Adão e Eva no Jardim do Éden, o paraíso na terra criado por Deus para que eles vivessem, eles tinham uma vida muito boa. Mas, em determinado momento, aparece
no Jardim do Éden, a serpente, uma cobra que, estando no centro do jardim, atrai a mulher, Eva, e começa a persuadi-la para que comesse o fruto que Deus havia proibido, que era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente começa a persuadir a mulher Eva para que ela comesse este fruto, fazendo assim uma rebelião, de certo modo, contra Deus, um pecado, fazendo aquilo que Deus havia ordenado que ela não fizesse, ou seja, contrariando a lei que Deus havia imposto, a única lei que Deus havia imposto a ela, a única ordenança, a única ordem, a única condição para que eles vivessem ali. Então, a serpente, utilizando de grande astúcia e inteligência, persuade a Eva, a mulher Eva, utilizando uma coisa que depois vai se tornar característica da natureza ruim que existe em todo ser humano, que é o negócio da ganância, é o negócio do egoísmo, uma característica que até então não existia em Adão e Eva, mas que vai surgir neste ponto e vai se tornar uma característica muito presente em muitas pessoas desde então. A estratégia usada pela serpente foi incitar este sentimento de ganância e egoísmo dentro da mulher Eva, dizendo a ela que ao comer o fruto proibido, ela seria igual ao Altíssimo, sabendo discernir assim o bem e o mal. Ou seja, quando ela comesse o fruto proibido, ela seria igual a Deus. E ao ouvir isso, a mulher Eva acaba sendo persuadida pela serpente e tem a sua ganância e o seu egoísmo acendidos dentro dela, de certo modo. E ela acaba fazendo aquilo que a serpente lhe aconselhara, e ela come aquele fruto proibido do conhecimento do bem e do mal. E não apenas isso, ela chama o seu marido, o homem Adão, e oferece também a ele aquele fruto, dizendo as mesmas coisas que a serpente lhe dissera. E, desse modo, ambos comem o fruto que Deus havia proibido, quebrando assim a única lei de Deus, contrariando a vontade e a condição que Deus lhes impusera, a única condição. E isto constituiu-se o primeiro pecado que existiu entre os homens, não o primeiro de todos, porque o primeiro de todos já fora cometido anteriormente por Lúcifer, mas isso a gente vai falar mais para frente. O primeiro pecado humano foi este, a desobediência da lei de Deus. Foi o primeiro pecado. Claro, o primeiro entre os homens, não o primeiro de todos. O primeiro de todos foi outro. Mas o primeiro entre os homens foi este, a desobediência à lei de Deus. A única lei que lhes era imposta por Deus era de não comer o fruto. E eles foram e quebraram este mandamento, essa única lei, essa única condição, fazendo assim um pecado, que é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, tudo aquilo que contraria a lei de Deus, os seus mandamentos, ou ainda a sua vontade, configura-se como um pecado, tá certo? E este grande evento, que foi a Adão e Eva terem comido a fruta proibida, este evento a gente chama de pecado original. Por quê? Porque foi o primeiro pecado que a Bíblia efetivamente registra, e a gente tem ele como o primeiro pecado feito pelo homem e que, de certo modo, dá origem e abre porta para todos os outros, que vão surgir a partir deste. Então, o conceito de pecado original é a fuga do homem do plano de Deus.
Quer dizer, Deus, quando cria Adão e Eva e coloca eles no paraíso terreno, que era o Jardim do Éden, tem para eles um plano, um propósito, um objetivo de mantê-los vivendo ali em uma condição inexplicavelmente feliz, por assim dizer. Mas, ao pecar contra Deus, Adão e Eva fogem deste plano. Eles saem do conceito original que Deus havia concebido para eles. Eles saem daquele contexto em que Deus os havia inserido, agindo por conta própria. E este pecado original, ele vai ter impactos negativos e implicações estarrecedoras, péssimas e terríveis. A princípio, depois de cometido o pecado original, que agora você já sabe o que é, Deus aparece no Jardim do Éden, já tendo ciência, graças à sua onisciência, de que eles haviam pecado. E questionados por Deus, Adão até tenta dar aquela esquivada de Deus, fugir dele, mas ninguém foge de Deus. Eles acabam confessando o seu pecado original. E Deus atribui a eles uma punição por terem quebrado a única condição que lhes foi imposta. E a punição, a princípio, foi para a mulher as dores de parto e a submissão ao homem. E para o homem, a sua punição foi o trabalho. E claro, não foram estas as suas únicas punições, mas depois destas surgiram também outras. Tanto punições que Deus estabeleceu ao gênero, tanto masculino como feminino, e também punições que não Deus lhes atribuiu, mas que surgiram a partir do próprio pecado, como, por exemplo, a natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa a gente compreende como uma intenção ou ainda uma vontade natural, um impulso natural que existe dentro de cada ser humano de fazer a coisa errada. Tá certo? Nós, teólogos, cristãos de modo geral, compreendemos que a natureza humana ela é pecaminosa e essencialmente má, inclinada para as práticas ruins que desagradam Deus. Ou seja, a natureza do indivíduo é inclinada para o pecado. E isto foi uma consequência do pecado original, que se estendeu, assim como todas as outras, a todos os homens que surgiram depois de Adão e Eva, ou seja, a toda a humanidade. Você veja, por causa do pecado original que Adão e Eva cometeram, toda a humanidade se constituiu pecadora. Ou seja, o fruto do pecado original, as suas consequências, as suas implicações, se estenderam não apenas a Adão e Eva, que foram os praticantes deste pecado original, mas a toda a humanidade, todos aqueles que descenderam de Adão e de Eva. Portanto, existe uma série de consequências atribuídas ao pecado original e que se estenderam por toda a humanidade. Portanto, nós consideramos que todos nós possuímos o fruto do pecado original. Bom, o fruto do pecado original, as consequências, as implicações deste pecado original, das quais eu já comentei brevemente aqui neste vídeo, vão ser todas abordadas no próximo vídeo, numa segunda parte, na parte 2. Eu pretendo dividir este tema, pecado original, em 3 partes. E essa foi a primeira parte, onde você compreendeu o conceito de pecado original. O que é, como que funciona, qual que é o significado de pecado original. E no próximo vídeo, na parte 2, você vai compreender as consequências e as implicações deste pecado original. Tá certo? E na parte 3, você só vai descobrir amanhã
no vídeo seguinte, na parte 2. Vamos com calma, uma etapa de cada vez. Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu lhe agradeço e tenho certeza que se este vídeo agregou algo de bom para o seu conhecimento, para a sua evolução, se você pôde aprender algo com isto, eu tenho certeza que você vai poder aprender ainda mais na parte 2 e nos próximos vídeos que virão a seguir. Então, se este vídeo lhe trouxe algo de benéfico, considere se inscrever, curtir, compartilhar. De todo modo, Deus lhe abençoe, Deus se faça presente na sua vida. Uma boa noite, uma boa semana, um bom dia, uma boa tarde, uma ótima vida a todos nós. E a paz de Deus seja conosco. Até breve.